Talvez você esteja esperando ansiosamente que Deus abra algumas portas. Porém, você já parou para pensar se existem algumas portas na sua vida que precisam ser fechadas? Sabe, Deus ele não abençoa a desobediência. Quando nós não estamos, de fato, compreendendo o plano de Deus para a nossa vida, que acima de tudo, acima de nos abençoar, acima de nos conceder o sucesso, acima de nos dar a vida em abundância terrena, Deus quer o nosso coração. Deus quer a nossa obediência. Ele quer a nossa salvação. Ele quer a nossa entrega. Ele quer o nosso ser por completo. Então, muitas vezes existem portas que não se abrem, porque existem muitas outras que precisam se fechar. Ou algumas coisas que precisam ser ressignificadas, ou algumas outras coisas que precisam ser abandonadas. E é por isso que nesse dia eu gostaria que você refletisse. Que tipo de decisões você precisa tomar na sua vida? Que tipo de escolhas você precisa fazer? Que tipo de posicionamentos você precisa ter daqui em diante? Para que você possa realmente abraçar o que Deus tem para você. Só que para a gente realmente, plenamente, abraçar o novo de Deus, abraçar aquilo que Deus quer nos entregar, a gente precisa se afastar de algumas outras coisas que não são convenientes para nós, cristãos, para nós que queremos estar com Deus. Porque afinal, o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. E quando a gente fala sobre templo do Espírito Santo, não é simplesmente algo para ficar só na Bíblia, ou numa frase bonita, tipo, nossa, eu sou o templo do Espírito Santo, que legal, que lindo, o Espírito Santo habita em mim. Já parou para pensar na seriedade disso? Isso envolve muito mais do que simplesmente falar da boca para fora ou uma frase, um versículo bonito para postar em rede social. Ser templo do Espírito Santo envolve muitas coisas. Envolve realmente ser uma morada a qual o Espírito Santo tenha alegria e prazer em habitar. E também direcionar e caminhar junto com a gente. É um templo, é uma casa, é um corpo, aonde o Espírito Santo tem livre acesso para poder viver. Viver naquilo que você fala, nos seus pensamentos, na sua vida, nas suas decisões, nas suas escolhas, caminhar junto contigo. Isso envolve também o cuidado com muitas coisas. Cuidado com aquilo que a gente vê, ouve, vive, pensa, sente. Com as coisas que a gente se alimenta também. Porque o nosso corpo é uma máquina. E nós somos totalmente responsáveis diante de Deus por todo o combustível que a gente coloca dentro dessa máquina que foi divinamente planejada e arquitetada por um Criador perfeito. Foi Ele que nos criou. Portanto, a gente tem total responsabilidade diante de Deus acerca daquilo que a gente alimenta, essa máquina perfeita que foi criada pelas mãos dele. Então, pense nisso, sobre ser templo do Espírito Santo, sobre ressignificar muitas coisas, sobre romper ciclos, fechar portas, abandonar algumas coisas, tomar decisões, fazer escolhas, enfim. Que essa mensagem possa falar ao seu coração nesse dia, assim como falou ao meu. Porque Deus não abençoa a desobediência. Pra gente ver portas se abrindo, a gente precisa, muitas vezes, fechar outras. Pense nessas portas que precisam ser fechadas e não espere para a semana que vem, não espere para o próximo mês, não espere para o ano que vem, não espere para quando você casar, não espere para quando você fizer 18 anos, não espere para quando os seus filhos forem embora, não espere para quando as circunstâncias estiverem mais fáceis, porque as coisas nunca vão ser mais fáceis, sempre vão ser mais difíceis. E a decisão que a gente precisa tomar não é amanhã, não é semana que vem, é hoje. E a Bíblia diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço. Se esqueça do passado, viva em novidade de vida, daqui para frente, junto com o Senhor. Que Deus te abençoe muito, que você tenha um excelente dia. Se essa mensagem de hoje foi capaz de abençoar o seu coração, não esqueça de compartilhar com alguém. Beijo, tchau!